Olá e bem-vindos a mais uma conversa entre frouxos, em que nós falamos sobre a nossa opinião sobre o que se passa no mundo e sobre a geopolítica mundial relativamente à semana que passou. Espero que gostem. Então o que é que tu estavas para aí dizer sobre o Irão? Aquilo deve ser bluff, porque a última vez, quando os gajos bombardearam o Irão, os gajos lá da Chevron em Israel avisaram um gajo a dizer: olha, não sei o que, não sei o que mais, hoje à noite, ou preparem-se, pode haver retaliação. E os gajos até ou já me tiraram do mailing list, ou então é provável que não é bluff, não vão fazer isso. Provavelmente o Trump não vai raptar lá o chá do Irão. Nem Porque não adianta, consegue. Porque não então consegue. não consegue. Eu já disse, Nem frouxo, o sabem que onde é que ele aconteceu na está. Venezuela, o que aconteceu na Venezuela, aquilo foi o regime que entregou o chá. Sim, sim, ele deve estar trancado num bunker lá daqueles subterrâneos que o Trump teve que usar lá aquelas bombas de quase nucleares de perfuração. Não Ou interessa seja, não para está nada. acessível. Não, então, o que eles estão a fazer, pelo menos não faz sentido. A Pérsia não é a Palestina ou a Síria. A Pérsia é um povo mesmo, é uma nação com milhares de anos. Não se vai Claro. aliar a uma potência estrangeira. Como é Não óbvio, vai. o Trump está a ser altamente irresponsável. Para já, ele está a dar esperança às pessoas e ele, de um momento para o outro, pode mudar de ideias e voltar para trás. Ou seja, em último caso, ele pode ser responsável por milhares de mortes. Está a incentivar as pessoas Já é. Já é e não vai dar em nada. Isso não Exato, vai isso é dar em só nada. uma coisa altamente irresponsável. Eh, por esse aspecto, Até, pronto, o gajo fica sempre pé atrás, né? não, até porque o que está a acontecer no Irão neste momento iria acontecer nos Estados Unidos se a mesma coisa acontecesse. Imagina que o dólar valia zero de um dia para o outro. Partiam a descida o país todo também. Sim, não é preciso o dólar valer zero para partir em tudo. Basta haver um apagão ou algo do género. Mas é o que está a acontecer no Irão. O Irão, a moeda deles vale zero agora. Não tem Sim, está dinheiro, bem. Aquilo a não deixa Rússia de não ser um consegue Estado, apoiar. não deixa de ser um Estado altamente opressor, né? E há muitas razões para as pessoas estarem fartas do regime. Aqui a questão aqui o apoio americano pode ser contraproducente, ou um ataque americano pode ser contraproducente. Que é mais uma vez, se ele Mas atacar o grande problema não é esse. Isso é porque a América atualmente é governada à toa. E eles sabem, os nazis na América querem acelerar, fazer tudo muito rápido, porque sabem que eles vão ser expulsos mais dia menos dia. Os gajos perdem as eleições, deixam de ter poder. Aliás, o Senado já está a pôr uma lei para não permitir que os gajos façam nada contra mais nenhum país sem passar pelo Senado. essa lei já Podem sempre fazer existia. de forma ilegal. Ah, Não existia. A lei que fizeram agora é diferente. não, essa lei existe. O Trump é como ao Putin, os eufemismos Está bem. e dá-lhes outros nomes para contornar a lei. E Sim, quando mas não podes consegue contornar durante contornar, um tempo. está bem. Mas depois vai acabar que vai acabar num monte de ilegalidades e a gente vai para a cadeia. Alguns desses gajos, tipo a Sim, gaja sim. do ICE e não sei o quê, provavelmente vão acabar na cadeia. Já é O tarde demais para eles, já vão ser exceto. ocupados por homicídio. O outro gajo também da defesa também. Exato, exato. Ele cometeu crimes de guerra. Não há maneira nenhuma de dizer o contrário. É claríssimo. Não, mas a grande notícia no meio disso tudo, e é isso que eu estava aqui a pensar, a Rússia não reage, a China não reage, isto é que é preocupante. E isso é que para mim é que é a verdadeira notícia. Porquê que o Irão não caiu antes? Porquê que outros países como a Venezuela não foram à falência quando já estavam falidos antes? Porquê? Porque a China punha a mão e não sei o quê. Porquê que deixaram de o fazer? Para mim, e os gajos já é a história das áreas de influência em vigor. E simplesmente Não há concordo. certas áreas de influência que foram negociadas, certos países. Não sei, não concordo com isso. Então o Irão está ali a meio, é a área de influência da Ásia ou... Não se esqueça, Aqui não a é por questão não aí. é essa. O que eu Não é acho por é, aí. o que Não é aconteceu uma é... questão geográfica só. Tá Para bem, os americanos, aquela área, por causa de Israel e não sei o quê, de certeza puseram na área de influência deles. não vou por essa O, teoria. O que aconteceu não, é que a Rússia implodiu. A Rússia está à beira do colapso.
Não era a Rússia que mantinha aqueles gajos. Não era, claro Mesmo que era a militarmente Rússia. era os chineses. Não, Não, era a Rússia. A Rússia era o grande apoiante da Venezuela. Não vou dizer que a Rússia era o grande era a apoiante do China. Irão. Era a Simplesmente, China. pronto, Quem simplesmente apoiava era a na China Síria. atualmente. Na Síria era a Rússia. Eu não vou dizer que no Irão Não, quem o que apoiava. acontecia era mais visível porque ainda ninguém confiava em armas chinesas. Confiavam em armas russas. E o que tu observaste atualmente é que já ninguém confia em armas russas, que é falha, e agora querem armas chinesas. Por isso é que tu vês. Ainda mais agora com os coisos do Paquistão, os MiGs chineses, os MiGs não, Sim, sim, chama aqueles abateram os aviões. Rafaels e não sei o que mais, Claro, sim, dos e não lhes deram indianos. Sim. hipótese nenhuma. Isso Eh, prova que eletronicamente até, e pensava-se que o Rafael era tão forte como os aviões americanos, afinal é muito mais fraco. sim, sim, as armas chinesas deram. Pronto, está aí a prova que elas são boas, sim. Foi nesse conflito entre a Índia e o Paquistão. Mas E só para tu veres como os russos estão tão atrás, até aqueles Mirage, acho que são 4 ou quê, aqueles dos anos 80 ou 70, que têm eletrónica um pouco atualizada, mas não deixa de ser inferior ao Rafael, estão a ter sucesso na Ucrânia, porque com os russos estão a ter, sim, sim. conseguem operar e tudo mais. Não, os mais avançados dos franceses não conseguiram operar contra o Paquistão com aviões, que é o equivalente ao F-16 o chinês, nem sequer é um F-15 ou coisa parecida, não são os melhores, Sim, nem um F-35. sim, São os mais fracos dos os aviões mais chineses. fracos, sim. É o equivalente ao F-16, sim. Mas aqui a questão não é essa, Carlos. Eu acho que a China não está bem economicamente também. E Não é. não lhe interessa. A China tem muito poder, até muito paciente, mas também não lhe interessa entrar em mais conflito com os Estados Unidos. Interessa, não é conflito com Ahm, os Estados Unidos. A China quer o precedente. A China aceitou isso tudo, ok. Está com o Irão, ataca a Venezuela, está a sacar para essas áreas de influência. Eles já têm as matérias-primas todas que precisam, têm metade dos países africanos sobre influência. O que os chineses querem é o precedente. Porque quando a China começar a avançar, ninguém vai poder dizer mais nada. O precedente já está aberto. Como é que tu vais dizer alguma coisa sobre Taiwan? Eu estou a dizer, os americanos já venderam Taiwan de certeza. sim, Vê o programa de 60 minutos, eles Eu- explicam lá que só estão mesmo à espera da fábrica dos chispos da empresa taiwanesa do chip, dos chips. que é mais avançada do mundo. Sim, É só isso. Está a ser construído no sul dos Estados Unidos. Eu acredito que se a China invadir Taiwan, os Estados Unidos não vão fazer grande coisa. Não vão Não fazer nada. Achas que protestar. vão pôr lá um porta-aviões e perder metade da marinha deles mesmo? Não tem hipótese de ganhar. Hoje em dia está mais provado que as marinhas estão quase obsoletas. As marinhas têm que ser muito mais móveis, como o se é que devias votar no Gouveia Melo, que é uma pessoa que tem visão. O gajo já há muito que diz que essas marinhas com unidades bué caras e não sei o que, isso está obsoleto. Drones Sim, e coisas. Mete lá aqueles porta-aviões e alvos gigantescos perto da costa. Um míssil, hoje em dia, com 500 km, 300 km de alcance. E os americanos nem se podem aproximar. Mandas um drone, Os ucranianos. chamo de drones, 500 drones de uma vez. Quem é que vai conseguir abater aquilo tudo? Alguns vão cair de certeza nos porta-aviões. Sim, os ucranianos derrotaram a marinha russa sem ter um único barco. Sim, é só com drones. Mas também é preciso cuidar, porque parece-me a mim que a Rússia é muito, mas muito mais fraca do que se pensava. Claro, a Rússia tem quantidade. E não te esqueças, Carlos, aquilo era um sistema. Não te esqueças que a Rússia tinha o mesmo PIB que a Itália. Aquilo, eles têm muita gente. Aquilo é tipo carne para canhão. Aquilo é quantidade, não é qualidade. Tem o dobro da população da Alemanha, nem isso chega lá. Pronto, mesmo assim, dá para matar muita gente. Um país de velhos. Claro, e dá para matar muita gente mesmo assim. Eles nunca apostaram na tecnologia de ponta e a estratégia foi sempre essa. O problema não é tecnologia, eu até acredito que a tecnologia deles não é má. O problema dos russos é mesmo a organização. Tu, quando tens uma sociedade totalmente que eu estou a dizer, as coisas deixam de funcionar. E uma ditadura. Não há mérito ali. Claro, ali é tudo com base no partido e não sei o que. Aliás, quanto mais incompetente, mais sobes. Claro, quanto mais leal, mais sobes. Não há mérito nenhum e por isso é que numa ditadura, tipicamente as ditaduras perdem as guerras. Porque não têm autonomia. Não tem que vir tudo lá do Comitê Central, lá de cima, e claro, perdem a vantagem estratégica do momento.
E aquilo os russos, aquilo é tipo jogar Command e Conquer, é mandar gajos para a frente, pronto. Mas é o que eu estou a dizer. Isto aqui não é o Trump que está a ter sucesso, Carlos. São os russos que estão à beira da ruptura. Eles Eu nem não na acho. Ucrânia conseguem avançar já. Uh, Tá. a Rússia foi incapaz de defender a Venezuela, Ouve, a Síria. esses países. Não te vou dizer Ouve, que a precisa defender Rússia. o Irão, Não, não, mas não. A, ou a que defendia o Rússia, Irão. se a China quiser, a Rússia cai amanhã. Claro, Basta, também é viste verdade. o vídeo que te mandei hoje sobre o sistema paralelo que existe hoje em dia de transações, Sim, dos que BRICS. basicamente dos chineses. Isso é o sistema que está a manter todos esses BRICS em condições de estarem ali. Porque no sistema normal da América, o sistema económico que a Europa está e tudo mais, esses países já estão excluídos, já nem querem lá fazer negócio. O que está a acontecer é que puxaram o tapete ao Irão e puxaram o tapete à Venezuela. Os regimes já estavam podres, não demorou muito a Claro, cair. não demorou muito, aí é o que eu estou a dizer, então estás a concordar comigo. O grande aliado deles, que ainda mantinha, e a seguir é Cuba, que ainda os mantinha à tona da água, era a Rússia. A Rússia Não colapsou era a Rússia, completamente. não era a Rússia. Todo esse Claro que era. sistema era a China. Está A bem, China, pronto. a A Rússia já Rússia não também tem é um. autonomia estratégica. Sim, aí é nível económico a China, mas aqui a questão é que a Rússia ainda fazia circular muito petróleo e a nível militar, especialmente de segurança, né? Porquê que o regime do Maduro não caía? Porque os russos são os maiores especialistas do Não mundo era. em ditaduras e KGBs e não sei o que mais. E no Irão é a mesma coisa, é quase impossível tu derrubares um regime destes. A mesma coisa está a acontecer na Rússia. As pessoas bem podem protestar. Aquilo fazem limpo-nas todas, pronto, como está a acontecer no Irão. É preciso ser uma. Não sei o que é que vai acontecer no Irão, não há notícias, mas se calhar preciso morrer muita gente para conseguirem derrubar, e nem sei se vão conseguir um sistema destes. Provavelmente Que, não que, conseguem. A oi? Síria não andou anos assim. Aquilo não vai dar nada. Sim, Podes se andar andam ali a antes assim. bombardear à vontade. A Síria andou a ser bombardeada durante quase 10 anos para aquilo apodrecer de tal forma Mas que a caiu assim por Síria dentro. eram vários povos, Carlos. Várias culturas. Tu acabaste de dizer que E com essa agravante, não é o caso do o Irão. Irão são os persas. É só uma cultura homogénea. Portanto, não há. Ali eram uns contra os outros na Síria. Aquilo não é um país de manta de retalhos. E aqui o regime na Venezuela não caiu. E vai continuar assim, porque basicamente o Putin é lá do KGB, ele controla a informação toda. Mas E, e, a questão não é essa. e não tem medo A de atirar pessoas da janela e coisas desse tipo. Na Venezuela é a mesma coisa. E Não, a só questão assim é que também mantens o poder. é que não te esqueças que a Venezuela e não sei o quê, nada disso é sustentável que o Trump está a fazer. Ele não sabe o que é que está a fazer. Ele achava que recebia. Claro que o Ele Trump é não um sabe o que está a pirata. fazer. Ele quis roubar Claro. uns barris de petróleo, achava que está a ganhar dinheiro. Ele nem Sim, sabe a sim. dimensão dos Estados Unidos, ele nem sabe aquilo que ele foi tirar à Venezuela. Aquilo estava lá a apodrecer nos tanques, ninguém conseguia vender aquilo, nem sequer tem clientes. Sim, A aquilo. Chevron, que é o dono daquilo que está a produzir aquilo, e na prática, aquilo era petróleo e estava ali encalhado, provavelmente estás a vender abaixo do preço de produção. Sim, sim. Não, aqui o que o Trump está a fazer é literalmente pirataria. É pirataria. Ele agora anda a apreender os petroleiros russos. Os ucranianos andam todos contentes que eles andavam a tentar fazer isso. Mas é Mas aquilo que tu estás a dizer. Os gajos daquilo é lixo para eles. Eles não sabem onde pôr mais petróleo. Pá, sempre entra algum dinheiro. esse não é o verdadeiro É objetivo. Isso tens que ver os filmes os coisas que eu te mandei. O verdadeiro objetivo do Trump, se é que há uma parte que o Trump nem percebe, acredito. Não percebe, mas dizem-lhe que tem que dar cabo dos BRICS. Não, mas estava-te a dizer, a questão aqui é simples. O problema é preciso, e isso acho que o Trump nem entende. É preciso acabar com essas influências chinesas que estão a fazer com que esses países estratégicos comecem a vender matérias-primas, a negociá-las em moeda para além do dólar. Por isso é que estão-lhes a puxar o tapete e a desconectar e a destruir esses regimes, porque eles cometeram o pecado que o Gaddafi e muitos outros, o Saddam, tentaram antes. Desconectar o petróleo ou as matérias-primas que eles tenham do dólar. Todo o negócio tem que ser feito em dólar, porque hoje em dia, se tu não negocias em dólar, se os países, o mesmo é dizer, se os países deixam de comprar à Reserva Federal Americana dólares para comprar coisas,
o dólar cai. E quando o dólar cair, cai a América. Então, eles têm que, todo esse gajo, o país que quer negociar fora do padrão dólar, vai cair. E o que me surpreende é a China estar a deixá-los cair. Não é a Rússia, é a China, porque a questão militar não é o que é relevante. Ninguém vai invadir militarmente o Irão. Ninguém vai pôr tropas na Venezuela. A mim espanta-me que a China não forneceu esses países meios para se defender, nem que sejam económicos. Deixa-os nesse estado. Não te Porque esqueças. o plano da China é evidente com os BRICS. O plano da China não é derrotar a América numa grande guerra de porta-aviões. É primeiro criar a implosão económica da América a partir da desvalorização do dólar. E eles estão a fazer isso aos poucos. Cada vez existe mais. Até o Brasil já está metido nisso. É muito perigoso o jogo que eles estão a fazer. Sim, mas aqui, claro, isso é uma das frentes de combate dos Estados Unidos. Ou melhor, eu não sei se o Trump tem consciência disso, Carlos. O Trump não tem. Não Mas, sei. mas há uma estratégia por trás disso que lhe dizem: tu tens que dar cabo do Irão, tens que dar. Está lá. O Irão, não te esqueças. A seguir a Arábia Saudita, praticamente é onde está mais petróleo no mundo. O Iraque também quis desalinhar, a Líbia quis desalinhar, levou, a Venezuela andava a negociar. A Venezuela tinha um sistema que negociava e só comprava coisas da China e da Rússia por via de criptos, de moeda de sistema chinês que eles criaram artificial. Sim, compravam moeda chinesa. Dos BRIC paralelo, sim. O comércio... Sim, por isso é que o regime da Venezuela não caía. A de Cuba deve estar na mesma circunstância. Cuba e também a Rússia, que continua a fazer trocas com... A Rússia, por isso é que eu digo, se a China quiser, a Rússia sai amanhã. Sim, é verdade, mas eles não querem. Então, não é do interesse deles. Claro que não é do Primeiro interesse eles vão deles. destruir os Estados Unidos. A dominância dos Estados Unidos. Depois vão deixar cair a Rússia e tomar conta da Sibéria. Pois, é assim, nem é do interesse. Até há pouco tempo, com o Biden, era do interesse do Biden ter a Ucrânia a desgastar a Rússia. Por isso é que o gajo não quis acabar logo com a guerra. A Europa... O que aconteceu com essas medidas económicas todas só acelerou. A Rússia só tinha uma hipótese. Por isso é que os europeus, na sua, sei lá, estupidez, ou não sei, não percebo, ficaram surpreendidos que não houve efeito das sanções. Não houve efeito porque, por trás, a China já tinha implantado um sistema económico paralelo. Claro, que é assim, eles fazem comércio direto com a China. Houve efeito, e foi... Só que demorou, e tens de estar sempre a fazer novas sanções, porque eles tentam contorná-las, não são burros, né? E claro, esse sistema chinês que tu estás a falar ajudou, é o que não houve um efeito imediato de implosão, mas tem vindo a desgastar a Rússia, e a Rússia está, e a prova disso é que tanto a Rússia como a China não conseguem ajudar os aliados, eles estão a cair uns atrás dos outros. A nova frente de batalha é no Irão. Pronto, vamos lá ver se a coisa aguenta. E a seguir é Cuba, vais ver. Cuba, entretanto, não é uma guerra militar, é mesmo económica. É isso que eles... Porque é aí que a guerra... Tem várias frentes, não é? Tem várias frentes. Esquece a Rússia. A Rússia já é um instrumento da China. Esta guerra que eles estão a criar para dividir os Estados Unidos da Europa e essas divisões todas, isso tudo, porque cada um tem os seus interesses e a coisa que os chineses são bons a esperar, têm paciência. E eles estão à espera do momento exato para dar porque não te esqueças, os chineses também não querem ser, como o dólar, a moeda de referência. Porque isso depois, porque há uma coisa que a China não vai cometer o erro dos Estados Unidos. Sim, carece Não é só isso. Eles não querem. Isso implicava que não houvesse controle político sobre a moeda. E a China não vai permitir isso. A China é uma ditadura. É como em Angola, por exemplo. Eles é que dizem quanto é que vale o dinheiro. É uma taxa de conversão fixa. Sim, mesmo que não valha esse dinheiro. Eles não querem isso. Eles querem apenas criar dependência de países tipo colónias. Eles só criar um sistema de colónias. Mercantilista. Sim. É só isso. Sim, os países... Só que a China é tão grande. A China não precisa do resto do mundo. Basta ter uma série de colónias que trabalham só no tal sistema chinês, que só podem comprar produtos chineses, como os Estados Unidos quer fazer com a Venezuela. E está a copiar os chineses. É a mesma coisa. Dão-nos tipo a moeda lá do sítio, tipo o Kwanza, olha, vale 100 não sei o quê, o equivalente. E depois tu só podes usar esse dinheiro para comprar coisas na China. É o que acontece com Angola, é o que acontece com o Paquistão, é o que acontece com todos os países que negociam com a China. Sim.
Tu recebes em É um Angola e sistema paralelo que eles estão a só criar. podes usar lá o Kwanza e comprar coisas angolanas. Sim, é um bocado esse sistema, sim. É exatamente E isso. se pensares, é a É um mesma mundo coisa que paralelo. acontece no mundo ocidental, que é, então, é o dólar. Não é bem assim, mas é quase, sim. Eles estão a criar um mundo deles paralelo, então, e fazem bem, são os chineses, né? Eles têm que defender os interesses deles, porque é que Não, raio não é só isso. é que Eles sempre estão que a eles evitar fazem o uma mesmo transação problema. tem que passar pelos Estados Unidos e o Trump tem que aprovar. Claro, eles têm tamanho para isso, claro, criaram um sistema deles paralelo. É, Não, mas claro houve que é todas uma as ameaça transações para do os Estados mundo. Unidos, sim. Estados Unidos, e tu és do mundo ocidental, estás lá metido à mistura, né? Não, não te esqueças, isso não está a ser feito à toa. Isso está a ser feito para criar um instrumento que eles precisam para declarar a independência dos Estados Unidos. E agora falta saber se eles querem isso, se querem só mesmo ser independentes, ou querem mesmo, quando avançarem militarmente, terem a certeza que não são impactados e não estão a ser. Minimamente, quando o Trump começou com as tarifas, o Xi Jinping, ou sei lá, o gajo chinês, até se ria. Até se ria Os do gajos Trump. Ele tiveram não afetava nada. a Afetava mais os capacidade Estados de Unidos. retaliar contra o Trump, sim, e não, as pessoas não são burras, não retaliam por nada, né? Para perder ainda mais. Ele retaliou porque tinha armas para lutar contra isso, né? Mas tinha armas porquê? Porque se preparou. Não é como a Europa, que Claro. anda a dormir há 50 anos. Sim, sim. Posto à sombra dos Estados Unidos, agora estão bem lixados. Sim, é só o Trump. É só ele querer. Claro que ele se quiser, ele chega lá a Nuuk, lá a capital da Groenlândia, e pronto, diz que agora aquilo é americano. É só fazer isso, mais nada. Há males que vêm por bem. Se for só isso, que sirva para a Europa abrir os olhos, mas se tu reparares, há sinais muito perigosos da Europa. A Polónia não diz nada, todos esses países que estão mais perto do leste estão caladinhos, preferem ter o apoio dos americanos contra a Rússia do que estão. Vês, Sim, do que a e os Groenlândia, sim. americanos jogam com isso, as divisões dentro da Europa. Sim. Só está mais preocupado é a Alemanha, porque também tem interesse ali nas rotas do Ártico e não sei o quê. A França, porque é líder da Europa. Mas tirando isso, os outros países do leste da Europa já estão divididos. Já não parece-me a mim, se os Estados Unidos invadirem a Groenlândia, Polónias, Estónias, Lituânias e não sei o quê, países, e eu percebo, vão continuar do lado dos Estados Unidos, na NATO. Sim, é bem possível, Mas sim. acredito que a França, a Alemanha e por aí fora vão sair. A Pois. Dinamarca. E Portugal Portugal vai se provavelmente vai abster de seguir, certeza. como sempre, vai seguir os idiotas. A Espanha vai sair da NATO. Pois. Até porque Portugal andou a dormir 50 anos, saísse da NATO, estava completamente indefesa, até corrias o risco dos marroquinos ocuparem o Algarve, se lhes apetecesse. Não, Aqui. mas, Frouxo, lembras-te quando eu te dizia, há anos que te dizia, andam a brincar, não investem na defesa, agora olha, agora choram. Sim. Não, Portugal, a Europa tem um grande sarilho aqui, especialmente com o Trump. Eu vi um número, falaram em 700 mil milhões, era o que o Trump supostamente estaria disposto a oferecer pela Groenlândia à Dinamarca. Ei, Não é o mesmo que o Alasca, que é o equivalente a 700 milhões, mas 700 mil milhões é o PIB de Portugal isso é o, uns isso é o anitos. dobro do que Ou Portugal recebeu da seja, Troika. não, Não, não é o 700 mil dobro, é milhões. mais. Portugal, tipo, Portugal 700 é é 10 vezes mais. 280, ou seja, 280. é 2 anos e qualquer coisa de PIB português. É. Eh, Era o É que. ridículo para a Dinamarca, que tem um PIB que deve ser para aí um pouco Não sei maior que o qual é o PIB da português. Dinamarca, mas há de ser, se calhar, é É maior um que o ano e português, mas a meio. população é só 5 milhões. Pois, não sei, há de ser o dobro ou pouco mais do dobro Não, não do sei se é o PIB da dobro. É um pouco Dinamarca. mais que o português. Mas só que a população deles é metade. Ou seja, a Pronto, produtividade é o mas é o dobro. que eu estou a dizer. Está-lhe a oferecer 2 anos de PIB, mais ou menos. Mais coisa, menos coisa. Eh, se, Mas não é por aí. se Não é, pensares não é bem, questão, não é questão do dinheiro. A Dinamarca é essa coisa que não precisa de dinheiro. Aquela é uma claro, posição estratégica de defesa da Europa. Que o mundo como está, sendo a América um inimigo no futuro, tu não queres perder aquela área. Porque tu ali também metes a América em xeque. Porquê que sim, achas é que verdade. o Eh, gajo do Canadá também veio à Europa, acho que foi ontem ou claro, hoje? o Canadá fica cercado, se a Groenlândia. Não te esqueças da história do Canadá. Pois, O que é o Canadá? Quando a América teve claro, independência, o Canadá são os colonos que não queriam fazer parte dos Estados Unidos. claro, por isso é que eles Por isso fizeram é o que, Canadá, sim. por isso é que se criou o Canadá. E acho que mais rapidamente o Canadá até entrava na União Europeia do que aderia Não, não. aos Estados Unidos.
Sim, sim. Sim, aqui não sei. Vamos ver os próximos movimentos do Trump pronto, em que é que isto vai dar. Se vai ser só conversa ou se o gajo realmente faz alguma coisa. O Trump agora está com o ego em cima. Parece o Putin quando fez lá aquela intervenção no Cazaquistão. Por isso Isso, é que ele depois foi à Ucrânia. O Trump acha que está tudo a correr bem, está com o ego em cima. Até fazer a asneira como fez o Putin. Pronto, vamos lá ver se o gajo não faz a asneira no Irão, mas se aquilo correr bem no Irão, a seguir é a Groenlândia, vais ver. O gajo ganha autoconfiança para a seguir ir à Groenlândia. Vais ver. não tem como correr bem no Irão, que depende do que ele, mesmo que corra mal, o Trump vai dizer que correu bem. O gajo só inventa. Sim, isso é verdade. Mesmo Ele não tem noção, ele não tem noção de coisa nenhuma, ele sabe lá o que está a fazer. Mas se correr Ele não realmente sabe, ele bem, move só pelos negócios. Mas vais as pessoas ver. que o rodeiam sabem muito bem e são simplesmente fascistas, não é? É. Nazis, alguns deles até são nazis. Sim, sim, claramente. Viste hoje o que é que o Trump fez lá com aquele pirete? Para tu ver o nível Oh, daquele gajo. um gajo, um gajo lá de uma fábrica em Michigan ou em Chicago, lá não sei bem onde é que foi, disse que ele era um pedófilo e o gajo, fuck you, e depois fez de um pirete. Eu sorte de não ser preso. Pois, não sei, vamos A ver. América caminha para isso. Ele nunca vai ser preso, ele vai morrer se algum dia tiver algum processo. Ele nunca vai ter nenhum processo, para começar. Tu não vês o Sócrates. Não Ele consegues vai prender o morrer Sócrates, antes. é o Trump que vai ser preso. Pois, sim, o Sócrates aquilo é mesmo, é gozar com o sistema. É gozar. Então, É e se eles mesmo assim literalmente. acham. O gajo Não, e tem o que vai os. acontecer é que no final do julgamento ele vai pôr um processo não sei aonde porque não teve advogado. Vai inventar que não teve advogado. Mas é porque a juíza já disse, não para. Para eles pararem com essa estratégia, imagina se ela aceitasse parar. Ainda não teria havido nenhuma sessão. Ela diz que não para. Com advogado ou sem advogado, não vai parar as Sim, o sessões. julgamento está a continuar, sim, porque realmente Até porque toda a gente sabe que é uma estratégia da defesa. claro, claramente é uma prova de vida do sistema de justiça. Se não consegue condenar o Sócrates, então pronto, acabou a justiça em Portugal. É Não, só, é vão só chegar a teres coisa, um mas bom vão dizer, olha, advogado, encravar do sistema o máximo possível e pronto, safas-te. no final a juíza vai simplesmente dizer, ele foi condenado por isto e por aquilo, mas só que já está prescrito e acabou. Ou isso, ou vai condená-lo Não por foi um o que crime menos aconteceu com o grave. EDP. Não sei quantas centenas, ou os bancos, Sim, centenas de milhões. sim, Já sim, sim. realmente são culpados, mas já prescreveu. É assim, é o sistema dos corruptos. Em Portugal é igual. Em Portugal com o Sócrates vai ser igual. No fundo, todos os políticos estão caladinhos, todos querem que o Sócrates seja absolvido, pelo calar a boca e não falar. Porque como o Sócrates existe Marcos Mendes, existe outros tantos que estão aí. Ou Sim, achas mas que... Qual é o milagre que acontece que estes gajos vão para a política e ficam ricos? sim, sim. Há É um milagre, como cara. o Montenegro também. Epá, não sei se o gajo era rico ou se não era, mas não me Não é parece de nada. repente. Estão todos ricos. Estão todos ricos na política. Então estão lá a fazer o quê? Esquece isso. Sim, aqui. Mas o Sócrates é um santo a comparar com o Trump. O Sócrates não fez nada, ou qualquer político português é um santo a comparar com os crimes que o Trump já cometeu. Não, o triste não é isso. O que é surpreendente, eu pensava que o sistema judicial americano funcionava, afinal a América não é uma democracia forte como se pensava, é um sistema completamente falhado. Claro, claro. Se há aquele ranking de Lento, não democracias reage. imperfeitas, Portugal já pertenceu ou pertence a uma. É considerado uma democracia imperfeita, especialmente porque tu não respeitas os direitos humanos nas prisões, coisas desse tipo. Imagina a América, tem campos de concentração. Exato, sim. Os Estados Unidos. Até o Brasil deu uma lição ao mundo com a O próprio condenação Bolsonaro do já está convencido que vai passar o Bolsonaro. resto da vida na cadeia, não tem hipótese. Sim, Ele sim. cometeu mesmo aqueles crimes, ele achava que o Brasil era como se os Estados Unidos dava para fazer aquilo, porque é que não havia de dar no Brasil? Exatamente. Supostamente é mais desorganizado. Sim, sim. Sim, foi surpreendente o que aconteceu no Brasil. Eu E pensava agora, que ia ser o contrário. mas parece que agora estão a querer investigar a identidade desses gajos do ICE.
porque parece que alguns desses gajos do ICE podem ter participado na invasão do Capitólio. Muitos deles, aliás. Aquilo são aqueles gangues Não, foram de... assim tantos. Não. Aqui a questão do ICE é que agora tem montes de dinheiro, estão a contratar pessoas sem qualificações. E eu vi, pelo menos, algumas notícias de fontes fidedignas a dizer que, pronto, eles tinham um anúncio, que queriam pessoas que gostavam de armas, que jogavam jogos de computador. Basicamente é gente já com predisposição para a violência e aquela cultura americana de prepotência, estás a ver? Pá, e os gajos nem sequer têm o treino adequado, né? Aquele gajo que deu uns tiros lá, aquela gaja lá em Michigan, aquele polícia, ele cometeu uma coisa básica, que é pôr-se à frente do carro. Um Acho que eles polícia nem são experiente. polícias. Exato, aquilo nunca se põe à frente de um carro. E não sei se viste o vídeo. O gajo, ok, tudo bem. Ele até pode ter achado que a gaja vinha contra ele. Disparou uma Mas, vez. Mas João, espera, deixa-me imagina cá acabar. em Depois o carro Portugal, já vinha de lado e ele continua a disparar de lado. Para quê? Tipo, mas está já nas tinha parado a regras, ameaça. está nas regras de procedimento dos polícias na América que alguém fugir e não se identificar não é razão para disparares contra o carro. Tu tanto vês nessas perseguições americanas, quando alguém simplesmente não parou à polícia, eles não disparam. Sim, depende. Tu A não vês ser que casos seja em um que perigo. disparam. O sistema americano defende muito a polícia e que são práticas que em qualquer país do mundo aquilo era claramente uso de força excessiva. Nos Estados Unidos há casos em que não, e provavelmente este caso, mesmo sem ser no regime do Trump, tinha passado como legítima defesa, porque, epá, ali naquele milésimo de segundo, o suposto polícia podia ter pensado que ela ia contra ele. É tipo, um carro é uma arma Mas o que está, letal. mas o que Aqui é está errado aqui faz sentido para vir prender pessoas, andar na rua a claro. apanhar pessoas. Não, e Isso já não depois é faz sentido. Isso é um regime que mascarados. parece Claro. apanhar judeus nos anos 40. Mas Exatamente. depois não é só isso. Para apanhar pessoas andam ali todos armados. Mas que é isso? Exatamente. Estão Exatamente. armados por quê? Vão ali para Exatamente. matar pessoas ou vão para fazer o quê? Exatamente. É ridículo. E depois todos com máscaras, que aquilo é. Pá, Nem se identificam, não têm mandatos. Simplesmente podem prender quem lhes apetece. E claro. tu podes acabar num avião, ser deportado, numa prisão, sabes lá de onde, e ninguém sabe de ti. Exatamente. Não há juízes, não há nada, mas Sim. aquilo não é lei. Nenhum juiz é capaz de parar aquilo. É inacreditável. Sim, é literalmente como fazia a Gestapo. Não governa. Não, mas o Trump só assina ordens executivas. Ordens executivas é suposto ser para emergências. Estás em guerra, qualquer coisa do género. É suposto todas as leis passarem pelo Senado. Ou esse tipo de coisa. Não era suposto quem governa e faz essas coisas. É o Senado. O Presidente não é suposto andar a assinar ordens executivas a torto e a direito. Ele não poderia fazer. E não há ninguém que bloqueie aquelas ordens executivas. Não, espanta-me o sistema americano. Exatamente, tem lá os juízes no Supremo Tribunal, e agora, pronto, o Trump tem a maioria. Eu agora não entendo como é que essas pessoas a maioria, dormem. mas esta gente está do lado da lei ou está do lado de uma pessoa? Exatamente, é isso. Mais surpreendente. E não já há uma Constituição. Nos Estados Unidos, os polícias não podem tapar a cara. Pronto, não sei porque é que aquela força policial porque assim qualquer pessoa mascarado com uma máscara chega ao pé de ti e pronto, e rapta, faz o que quer. Por algum motivo os polícias não podem dar de cara tapada. Mas o cúmulo do fascismo. Na Alemanha nazi, a Gestapo andava de cara destapada. Vá, tem que ir embora. Tchau. Até amanhã. A taxa também já está a acabar. Tchau.